Olá, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para esse nosso encontro semanal onde estudamos a lição da Escola Sabatina. Eu me sinto extremamente privilegiado e feliz por fazer parte da sua agenda diária de comunhão com Deus por meio do estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos avançando no livro de Êxodo, estamos chegando à lição de número 9 e eu espero que esteja sendo uma grande bênção para você, como está sendo para mim. Eu sou o pastor Hélio Carnassale e nós estamos juntos aqui no nosso ponto de encontro, que são os canais da Safeliz. Está vendo o link que aparece aí? Pois é, esse link, se você clicar nele, você vai automaticamente fazer a sua inscrição para receber diariamente as novidades da Safeliz e também o acesso direto ao estudo da lição. Eu recebo no meu WhatsApp diariamente o acesso ao estudo e é uma tranquilidade, não tenho que ficar procurando, está ali na ponta do dedo. Também quero estimular você a compartilhar as suas opiniões, os seus pedidos de oração e de uma forma muito especial. Muito especial. Lembramos que a Safeliz mantém essa equipe de intercessores, mas nós podemos orar uns pelos outros. E isso nos fortalece, nos une, cria um senso de família muito importante. E você também pode compartilhar esse conteúdo com pessoas que de outra maneira não receberiam. Eu tenho mencionado aqui que nas minhas andanças por aí eu sempre estou sendo informado por pessoas que acompanham a Safeliz aqui, o nosso canal, o nosso estudo. Ah, pastor, eu compartilho com tantas pessoas, às vezes são grupos grandes, às vezes são grupos menores, mas de uma forma ou outra, essas mensagens estão alcançando muitas pessoas e eu oro para que o conteúdo que nós produzimos aqui a cada semana seja abençoado por Deus, dirigido por Deus, para que alcancem os corações que precisam dessa mensagem, aqueles que estudam a lição e que também vão no sábado seguinte, compartilhar com a sua classe, com seus irmãos. E falando em pedir bênção, é o que nós vamos fazer agora. Convido você a curvar sua fronte, fechar os seus olhos para juntos nós pedirmos a bênção do Senhor. Pai querido, Deus, nosso Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos concede vida, paz e saúde e bênçãos. E, sobretudo, Senhor, o privilégio de estudar a Tua Palavra na forma da lição da Escola Sabatina. Eu te peço que o Senhor nos dirija, nos dê entendimento, dirija a mim também, capacitando-me a ser claro na transmissão desses conhecimentos, desse conteúdo. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição de número 9, Vivendo a Lei. É muito interessante, irmãos. Eu aprendi algo nessa lição muito significativo. Eu vou destacar isso na lição, especialmente da segunda-feira. Um aprendizado assim, muito precioso que eu não imaginava a respeito da relação dos 10 mandamentos do Decálogo com estas leis civis, leis que eles colocavam em prática ali no dia a dia, no seu relacionamento, muitas vezes pessoal e outras vezes de propriedade, comercial, familiar, enfim. Um aprendizado muito especial. O verso para memorizar, que está em Êxodo 20, 22 e 23, parte final do que nós estudamos na semana passada, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Bom, nós vamos começar a estudar um conjunto de leis, que a lição aqui chama de Código da Aliança, ou também é chamada de Livro da Aliança. E com esse título, Livro da Aliança, eu faço aqui 4 diferenciações bem específicas sobre o Decálogo, que estava escrito em tábuas de pedra, com este livro que estava escrito num pergaminho. Então, primeiro, os 10 mandamentos do Decálogo, eles foram falados por Deus, o povo ouviu. A lei cerimonial, o livro da aliança, foi falado por Deus, mas para Moisés, não diretamente com o povo. O Decálogo foi escrito por Deus em tábuas de pedra. As leis cerimoniais, esse livro da aliança, estas leis foram escritas por Moisés num pergaminho.
o decálogo, as tábuas de pedra, foram colocadas dentro da arca, juntamente com a vara de Arão que floresceu e juntamente com um gomer, uma porção, 2 litros aproximadamente, imagina-se, do maná, que não estragava, não cheirava mal, não criava bichos. E o livro da aliança foi posto ao lado da arca. Então, 4 elementos aqui muito sutis, mas interessantes. Falado por Deus a Moisés, ao povo, falado por Deus a Moisés. Escrito por Deus, escrito por Moisés. Escrito em tábuas de pedra, escrito num livro de pergaminho. Posto dentro da arca, posto ao lado da arca. 4 a mais. Há mais cerca de 10 diferenças, mas essas 4 são muito interessantes. E a introdução aqui do sábado à tarde, ela nos afirma o seguinte, que Deus desejava que o seu povo fosse diferente das nações que estavam ali ao redor do povo, especialmente as nações que estavam ao redor, levando-se em conta a instalação deles na terra prometida. Deus queria que esse povo se estabelecesse ali como uma comunidade consagrada, uma comunidade de fé, que professasse o reconhecimento de sua liderança, liderança divina, e também da autoridade de Deus. E para isso, o fator harmonizador era a sua lei. Todos estariam sujeitos a esta lei. Os juízes que foram sugeridos ali por Jetro, abençoados por Deus e praticados por Moisés, que julgavam estas causas, deviam ser pessoas justas, deviam estar perfeitamente alinhados com a lei, a letra da lei, mas também com o espírito da lei. E cabia aos sacerdotes ensinar a lei. Olha que interessante. Aos sacerdotes cabia o ensino, aos juízes cabiam julgar as questões no seu dia a dia. Imagine uma multidão, irmãos, de praticamente, se supõe aí, cerca de 2 milhões de pessoas, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, vivendo em tendas, muito perto uns dos outros. Devia ter demanda, muita coisa para se estabelecer. E vejamos, lembremos, que era uma nação que vinha de uma cultura escravagista, eles haviam sido escravos, estavam agora em liberdade. Tudo era um processo de adaptação. E lembremos também que em qualquer cultura, as leis dessa cultura, ou desse país, dessa nação, eles vão revelar os objetivos e o caráter do seu legislador. Não é diferente com Deus. A lei moral de Deus, a lei de Deus revela quem é Ele. Revela quem é Ele. E na lei nós percebemos sua bondade, seu amor, sua misericórdia, seus valores, a retidão de princípio e especialmente as restrições contra o mal. As orientações que são dadas por Deus na sequência do decálogo, eles são desdobramentos do decálogo, como eu já mencionei. Eu nunca havia percebido essa ligação. Cada um dos pontos tratados no livro da aliança, ou no código da aliança, eles desdobram o decálogo. Assim que, ao estudarmos nesta semana estes desdobramentos, eu espero que Deus nos conduza na compreensão. Um parágrafo de Ellen White, lá da parte do auxiliar dos escritos de Ellen White, diz o seguinte: a lei de Deus é seu grande padrão de justiça. Essa lei é perfeita em todas as suas exigências e o Senhor nos chama a obedecê-la. Olha que pensamento lindo. E o comentário bíblico adventista nos afirma que as leis civis, elas exaltavam o espírito da lei moral. Olha que interessante. Estavam baseadas em costumes sociais do cotidiano, mas estavam ligadas, tinham uma direta ligação com o decálogo. Com esta introdução, entendendo a grandeza, o valor da lição que vamos estudar, a lição de número 9, pomos aqui um ponto final na parte do sábado à tarde. Seguimos então para a lição de domingo, onde vamos considerar o Código da Aliança, ou como dissemos também já, o Livro da Aliança. No Sinai, com a entrega do Decálogo, Deus estabeleceu a base
para ensinar seu povo que, por meio de conexão, de comunhão com ele, eles poderiam ter um viver santo, um viver diferente do que as nações que estavam ao seu redor. Mas estes princípios, os grandes princípios do Decálogo, as 10 palavras, elas precisavam ser aplicadas à vida cotidiana. Irmãos, olha que senso prático de espiritualidade. Por isso Deus concedeu estas leis adicionais chamadas de Código da Aliança ou Livro da Aliança. E era responsabilidade, então, primeiramente dos sacerdotes ensinar estes princípios e dos juízes zelar por essas leis, aplicá-las e fazer valer as suas intenções. Olha que coisa interessante. Encontrei também no Comentário Bíblico Adventista, volume 1, na página 656, uma coisa muito interessante, que diz o seguinte: muitas dessas leis, destas que nós vamos estudar essa semana, que pertencem ao Código ou Livro da Aliança, eram leis antigas que foram aprovadas por Deus e dadas ao seu povo. Olha que coisa interessante. E um claro exemplo disso é o chamado Código de Hammurabi, que foi encontrado em determinado tempo, e este código continha muitas dessas leis, que eram boas leis. Isso tem a ver com a Babilônia, eram boas leis, eram boas práticas, que foram trazidas para os costumes do dia a dia do povo de Israel. Muito interessante isso, irmãos. Um princípio equivalente vale também para as doutrinas dos adventistas do sétimo dia. Muitas doutrinas que nós observamos hoje como adventistas do sétimo dia, elas foram transmitidas de geração em geração por cristãos ao longo dos séculos. Assim é com o sábado, observado pelos batistas do sétimo dia desde 1650, por exemplo. A única doutrina que nasceu no seio do adventismo é o santuário. Então, Deus se valeu destes princípios civis, que eram boas práticas, e Moisés, um sábio, uma pessoa capaz, treinada, estudioso, ele, por orientação de Deus e por iluminação de Deus, ele também aplicou estas leis, estes valores civis à vida diária do seu povo. Aqui aparece, irmãos, na parte de domingo, uma lição muito interessante, uma citação, perdão, muito interessante, e eu chamo a sua atenção, vou pedir para que a produção coloque até onde aparece aí a primeira vez os 10 mandamentos, por favor. Com a mente cegada, isso está em Patriarcas e Profetas, página 260. Com a mente cegada e pervertida pela escravidão e pelo paganismo, os israelitas não estavam preparados para valorizar completamente os princípios de grande alcance dos 10 preceitos de Deus. Para que os deveres expressos no Decálogo pudessem ser mais plenamente entendidos e executados, foram dados preceitos adicionais que ilustravam e aplicavam os princípios dos 10 mandamentos. Aqui está a razão. A mente do povo estava embotada, e o seu caráter moral, a sua natureza embotada pelo paganismo e pela escravidão. Eu imagino que eles desenvolveram uma certa rudeza espiritual, moral, e agora então os grandes princípios do Decálogo, as 10 palavras, foram desdobradas em ações práticas que revelassem os grandes princípios do Decálogo. Muito interessante isso. E abaixo aqui da pergunta número 1, o autor reserva um espacinho para fazer um comentário sobre a escravidão. Nós sabemos que a escravidão nunca foi e não é plano de Deus. E eu mesmo me perguntei, por que Deus permitiu a escravidão entre o seu povo? Então, irmãos, eu encontrei aqui algumas respostas interessantes, além daquelas que a lição coloca. Deus tirou o povo do Egito como eles estavam. Da mesma forma como nós dizemos hoje, venha como está. E
passe pela transformação que a vida cristã vai lhe oferecer. Da mesma maneira, Deus tirou o povo do Egito como eles estavam, com todos os seus defeitos, com todas as suas marcas, com todas as suas práticas pecaminosas, pisando nos seus princípios, com o propósito de transformá-los de tal forma e de tal maneira. Isso seria feito gradualmente até que eles atingissem o ponto desejado por Deus. Olha que misericórdia divina. Deus permitiu que alguns costumes entre eles permanecessem, especialmente aqui a escravidão e também a poligamia, por algum tempo, mas ele estabeleceu salvaguardas contra abusos nestas relações. E aqui a lição vai nos dizer que estas leis que regulamentavam a escravidão, elas eram muito peculiares do povo de Israel, dos hebreus, e não tinham nada a ver com as práticas perversas que aconteciam entre as outras nações. Os escravos hebreus, quando algum hebreu se tornava escravo, ou quando escravizava determinadas pessoas, eles eram, os hebreus, especialmente protegidos e valorizados. Certos direitos eram observados. Ele não podia ficar escravo por mais do que 6 anos. Ao 7º ano ele tinha que ser libertado. E havia o ano do jubileu, quando propriedades e heranças e a libertação era plena. Eles também deviam ser alcançados pela bênção do descanso sabático. Olha que interessante, assim como os estrangeiros e os demais servos. Os senhores tinham que prover as suas necessidades de maneira honrosa. E encontrei aqui uma observação de que nenhuma nação da antiguidade tinha práticas que tratasse os escravos de maneira tão digna, tão adequada como Deus orientou que acontecesse no meio do seu povo. A escravidão era uma prática miserável que Deus permitiu entre seu povo, mas ele procurou diminuir da melhor forma possível, mais extensamente, o mal que acompanhava essa prática. Eu fiquei satisfeito com essa resposta. E quando nós vemos o avançar da história, nós vamos vendo que demorou para que Deus tinha sonhos e planos para o seu povo, para que eles tivessem atingido esses ideais muito mais cedo, mas antes de atingir esses ideais, eles ainda foram escravizados, e depois, no retorno do cativeiro, Deus tinha sonhos maiores ainda para essa nação que nunca foram conquistados porque eles não aceitaram. Então, um assunto muito importante, mas nós, quem sabe, não temos todas as explicações, todos os convencimentos, mas eu acredito muito na coerência daquilo que foi apresentado aqui, daquilo que eu encontrei no comentário bíblico adventista, e desta maneira a gente coloca um ponto final aqui na lição do domingo. Avançamos para a lição da segunda-feira, que tem como título Mais Leis. E aqui, irmãos, onde esse desdobramento ele vai acontecer, cada um dos pontos encontrados. Nós temos aqui alguns textos, Êxodo 21, 33 a 36, depois 22, 1 a 15, depois 22, 16 a 31 e 23, de 1 a 9. São os textos que aparecem no final do primeiro parágrafo e no início aqui da pergunta número 2. Então, aí nós vamos encontrar uma série de orientações, de desdobramentos. E eu aqui encontrei na lição chamada aqui, na parte chamada auxiliar do professor, o autor ele faz uma correlação de cada um destes pontos com o decálogo. Não dá para a gente fazer isso porque ficaria praticamente impossível a gente fazer isso aqui com os recursos que nós temos, mas se você ler atentamente, agora que eu estou fazendo essa menção, perceba, se você tem a lição do professor, você pode guiar-se por esse conteúdo. Se não, você vai percebendo que cada uma das coisas que aparecem, das instruções que aparecem, elas estão de alguma forma ligadas a um dos 10 mandamentos. Aqui nós vamos ver proteção às pessoas, proteção à propriedade, proteção à adoração, o destaque de Deus como Deus soberano. E estas leis, elas incluíam diversas questões. Havia, sobretudo, tinha um grande propósito,
as regulamentações para que ninguém fosse rebaixado ou humilhado. Deus não queria que houvesse nenhum tipo de exploração entre o seu povo como havia entre as nações. E em sua misericórdia, diz aqui a lição, ele procurou corrigir as tendências pecaminosas do coração humano e restringir as inclinações naturais das pessoas. E eu fiquei pensando nisso. Isso é tão válido, é claro, isso foi para a teocracia de Israel, que durou até o apedrejamento de Estevão, como propósito de Deus, mas de uma certa maneira, de uma certa forma, esses princípios são válidos para nós hoje, porque nós também somos seres humanos, naturalmente pecadores, com tendências ruins também na nossa natureza, e nós precisamos nos policiar. Então, muitos dos nossos membros, irmãos que se congregam a cada sábado, que estão ali em oração, têm coisas na sua vida comercial, tem coisas no seu relacionamento com vizinhos, com família, especialmente quando envolve dinheiro, que precisam ser estabelecidas e disciplinadas pelos princípios da lei de Deus. Não é só lá chegar, cantar, orar, receber lição, sermão da escola sabatina, sermão, ir para casa e continuar tudo igual. Nós precisamos fazer uma avaliação. Quanto destes princípios estão influenciando e afetando a minha vida? E depois, nesta sequência de diversas coisas práticas que refletiam os aspectos do decálogo, no final desse processo, já no capítulo 23, o Senhor então reafirma o sábado do sétimo dia como um princípio de guarda e fala das festas, que eram momentos de adoração, tanto o sábado como as festas, para trazer à memória do povo constantemente os grandes eventos da história da salvação deles e da história da libertação. A adoração também era regulamentada, estava ali, não devia haver nenhum tipo de idolatria, não devia haver deuses de prata nem deuses de ouro, eles deviam adorar o Deus verdadeiro. E estas três festas aqui, elas serão posteriormente, lá no capítulo 23 de Levítico, elas vão ser desdobradas, mas aqui eles falavam da Páscoa, que era a lembrança da saída do Egito, com a festa dos pães asmos, seguida dessa festa, depois a festa do Pentecostes, que ocorria num único dia, pães asmos, Páscoa mais 7 dias, o Pentecostes ou a festa da colheita era um agradecimento pelo início da colheita, e a festa dos tabernáculos, também conhecida a festa das cabanas ou a festa da colheita, também era uma festa maior, tinha o dia da expiação, um dia de acerto de contas, seguida dessa grande festa, onde eles lembravam os tempos da sua peregrinação. Então, Deus havia dado estas festas como uma lembrança, como memoriais. Hoje nós não temos mais estas festas, mas o sábado continua tão atual como antes, irmãos, e é um momento também para nós lembrarmos os grandes feitos de Deus por nós, o Deus Criador, o Deus Redentor e o Deus que um dia vai nos levar para a eternidade. E desta maneira, nós estamos concluindo essa lição. Irmãos, me lembrei de um detalhe que eu não podia ter esquecido antes dessa conclusão, me perdoem. Às vezes alguma coisa passa batido aqui e eu queria dizer para vocês um resumo dessas leis. Então, casos envolvendo escravos hebreus, casos envolvendo penas de morte, casos envolvendo danos pessoais, casos envolvendo danos à propriedade, proteção para isso, a propriedade e casos de roubo, casos envolvendo justiça e vizinhança e casos relacionados aos dias sagrados. Perdão, eu estava quase esquecendo, mas em tempo ainda me recuperei. Agora sim, com essa abrangência de tudo aquilo que esse livro da aliança, ele desdobrava o decálogo e afetava o povo para que eles fossem diferentes. Deus queria que as pessoas olhassem para o povo de Israel e vissem um povo diferente e por esse testemunho buscassem a Deus. E desta maneira, sim, agora sim, pomos um ponto final na lição da segunda-feira e vamos para a lição da terça-feira, cujo título é O Plano Original de Deus. Sabe, irmãos, que eu fiquei bastante impactado, tanto com a lição da segunda-feira, com esses desdobramentos, que eu nunca havia percebido. Nunca havia percebido que todas estas leis que compõem esse Código da Aliança, elas estavam relacionadas ao decálogo. Não havia percebido isso. E agora, nós somos chamados a atenção para algo muito, muito interessante que vai aparecer aqui no capítulo 23. Eu vou pedir para a produção colocar o verso 20 do capítulo 23. Por favor, produção, coloque aí para nós. Eu vou fazer a leitura.
eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Vamos por aí o 21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Olha que interessante, irmãos. Deus fez uma promessa. O anjo, e este anjo, irmãos, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele era, embora não era visível, apenas a sua glória enchia ali o que é chamado de Shekinah, ele não era um ser visível, porque se assim fosse, ele aniquilaria todo o povo, porque o pecado, o profano não subsiste na presença do santo, e então era Cristo que iria com eles. Agora, esta é uma promessa, irmãos, que eu pensei, bom, é como a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, que nós sabemos que Jesus estava ali ao lado deles, mas não, é diferente. Aqui é uma promessa, perdão, irmãos, aqui é uma promessa da forma como Deus pretendia introduzir o povo na terra da promessa. E esse aqui para mim foi outro grande aprendizado. Aquilo que havia acontecido no Êxodo, na saída do Egito e a destruição do exército e do faraó no Mar Vermelho, era um símbolo para o que Deus tensionava fazer com o seu povo entrando em Canaã. Não era plano de Deus que um povo que havia sido escravo por décadas, cerca de 150, 160 anos, que sem armamento, sem nenhuma habilidade para a guerra, sem nenhum treinamento para a guerra, não era plano de Deus que o povo de Israel tivesse esse enfrentamento. O próprio Deus se encarregaria. E aqui vem, irmãos, alguns aspectos muito interessantes. Quando nós vamos para o Gênesis 15, de 13 a 16, Deus fala para Abraão que o seu povo, a sua família, ficaria peregrina por 400 anos. Nós já vimos essa data que é desde o nascimento de Isaac até o Êxodo, né? Esse período. E porque a medida da misericórdia de Deus ainda não havia sido alcançada, ou seja, ainda havia esperança para aquelas nações. O verso 23, produção, por favor, coloque aí 23, diz assim, de Êxodo: porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e olha aqui o detalhe que eu nunca havia prestado atenção, e eu os destruirei. Aqui estão mencionadas 6 das 7 nações cananitas. Só não está mencionado aqui os girgazeus. Os demais todos estão mencionados. E eu os destruirei. Olha que coisa interessante. E Deus, na sequência, ele vai dizer como é que ele destruiria. Então, está aqui, ó, verso 27 e 28. Produção, estou abusando de vocês hoje, mas por favor. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo o povo, a todo o povo por onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas, ou seja, fugirão. 28, também enviarei vespas diante de ti, que lance os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Deus disse que ele expulsaria, isso era um projeto divino de instalar Israel ali. Não era plano de Deus que houvesse enfrentamento físico, guerra. Ele expulsaria essas 7 nações cananitas por meio do terror que eles sentiriam. A exemplo do que aconteceu lá bem mais tarde com Senaqueribe, na invasão que Senaqueribe fez nos dias do rei Ezequias. E também ele enviaria vespas. Que coisa impressionante, irmãos. Isso me impactou bastante. E aqui, irmãos, uma resposta sobre: teriam já nesse tempo os cananeus atingido a taça, a plenitude da misericórdia de Deus? Patriarcas e Profetas, página 335, diz o seguinte: os cananeus tinham enchido a medida de sua iniquidade e o Senhor não mais o suportaria. Uma vez removida a sua proteção, eles seriam presa fácil. Então eles atingiram a misericórdia de Deus. Foram necessários mais 400 anos para que eles tivessem a oportunidade de se render ao Deus verdadeiro, mas eles preferiram, assim como os egípcios, permanecer ao lado dos seus ídolos. Uma outra coisa, irmãos,
um destaque para o papel, então, deste anjo. Esse mensageiro, a lição diz aqui, que era Cristo que guiou Israel, conquistando os territórios e também os protegeu. Ele estava na coluna de nuvem, que os guiava de dia, e na coluna de fogo, que os guiava à noite. E aqui eu fiquei pensando muito nisso, irmãos. Da mesma forma como Nabucodonosor, ao lançar os 3 hebreus na fornalha de fogo ardente, ao olhar, ele viu 4, e o quarto à semelhança do Filho dos Deuses. Este Cristo é aquele de quem Davi escreveu no Salmo 23, verso 4, que quando nós entramos no vale da sombra, no vale escuro, que às vezes se torna vale de morte, o pastor está conosco. O seu cajado, a sua vara, ele nos conforta, ele nos acompanha. Deus não impede que as tragédias, que o vale escuro se instale. Eu sei que nesse momento estou falando para muitas pessoas que estão vivendo o seu vale escuro, o seu vale de morte, ou com comprometimento de sua saúde, ou com perda dos seus queridos. O importante é que nós não estamos sozinhos. O mesmo Cristo que acompanhou Israel naquela travessia do deserto, na instalação da terra da promessa, com os 3 hebreus, cantado por Davi, é o mesmo Cristo que nos acompanha hoje. É Ele quem trava as nossas batalhas, Ele é o Senhor dos exércitos que trava as nossas batalhas, especialmente a batalha contra o pecado, contra o mal. E a este Cristo nós nos rendemos, nós diante dele nos ajoelhamos e confessamos o nosso amor, o reconhecimento da sua soberania, do seu poder para travar as nossas batalhas. Sabe, irmãos, nós precisamos pedir muita sabedoria a Deus para saber quando devemos avançar e quando devemos esperar no Senhor, quando devemos agir e quando devemos esperar o agir de Deus, quando devemos falar e quando devemos não falar. Muita sabedoria. Muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos, como dizemos aqui num ditado brasileiro, e avançamos os sinais e nos envolvemos em confusão porque não soubemos esperar. Que a promessa de que esse Cristo maravilhoso que acompanhou, esse anjo que era Cristo, que acompanhou Israel no deserto, que ele nos acompanhe na nossa peregrinação para a eternidade. E dessa maneira nós colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos então para a quarta-feira. Outro grande aprendizado, olho por olho. E aqui o verso vai nos dizer aqui o que está dito ali, né, no capítulo 21, versos 23 a 25 de Êxodo, né? Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Essa é a conhecida e denominada lex talionis, ou seja, a lei de Talião ou a lei da retaliação. E ela tem sido motivo causa para muitas pessoas acusar que o Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo, um Deus punitivo, sem entender qual foi o propósito pelo qual Deus deixou estas palavras dentro deste livro, dentro deste código da aliança, ou deste livro da aliança. E a explicação a mim me satisfez plenamente, dizendo o seguinte: o propósito desta lei era limitar a retaliação ou a vingança. Não era incentivar a vingança, era diminuir e de preferência eliminar a vingança pessoal, impedindo assim que um indivíduo fosse massacrado por uma pessoa, por uma família, a quem ele tivesse prejudicado. Então, a lei de Talião, ou a lei da retaliação, diferente de ser um incentivo para a crueldade, era um lenitivo, era uma diminuição desse ímpeto de vingança. Que coisa interessante, irmãos, eu aprendi isso aqui também. A gente sempre fala lei de Talião, dente por dente, olho por olho, mas esse era o propósito. E um exemplo claro disso, irmãos, foi dado por Jesus no Sermão do Monte, quando ele começa desde o capítulo 5, 21, depois 27, 33, 38 e 43, ele dizendo: ouvi isso que foi dito aos antigos, eu todavia vos digo. E assim ele reproduzia qual era a interpretação rabínica e ele mostrava qual era a real verdade por trás daquele princípio. No Sermão do Monte, então, Jesus, ao dirigir aos seus ouvintes
ele mostra o significado original dos textos bíblicos, o chamado espírito da lei, que Jesus estava nos seus dias buscando corrigir os desvios que haviam sido feitos. E aqui, irmãos, eu fico pensando, será que nós, como adventistas do sétimo dia, não precisamos, além de observar a letra da lei, que isso é forte em nós, está no nosso DNA, mas mais do que isso, nós precisamos também observar o espírito da lei. Lembrando que a lei se resume num único princípio: amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, e esse amor a Deus sobre todas as coisas se manifesta em amor ao próximo, porque não existe, meu irmão, eu amo a Deus, mas eu estou encrencado com o meio mundo, não consigo ter bom relacionamento com ninguém. Então, isso não é amor a Deus, irmãos, isso tem alguma coisa errada na base aí. Então, o verdadeiro amor a Deus, ele nos perdoa, nos transforma, nos limpa e nos faz pessoas diferentes, transformadas. E aqui, nos 3 parágrafos finais aqui da lição da quarta-feira, eu vou destacar aqui algumas coisinhas. A intenção original dessa lei, que eu já mencionei, mas vou enfatizar, era impedir que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos. E assim se evitaria toda forma de vingança pessoal. Irmãos, isso é muito forte em nós, na natureza humana, vingar-se, revidar. Essa lei foi dada para diminuir esse ímpeto. A justiça deveria ser feita, ela deveria ser feita, mas de acordo com a lei de Deus. Não era justiça pelas próprias mãos. O motivo por trás dessa lei era trazer justiça e mais, e reconciliação e restaurar a paz. Olha que bonito isso, um povo vivendo em comunidade tão próximo deveria viver em paz. No entanto, as aplicações corretas dessas leis era uma tentativa de Deus de encontrar um equilíbrio adequado entre justiça e vingança. E eu encontrei aqui mais um pensamento de Maior Discurso de Cristo, página 37, que diz o seguinte: a missão de Cristo era engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Ele devia mostrar a natureza espiritual da lei, apresentar seus princípios de vasto alcance e tornar clara sua eterna obrigatoriedade para os seus filhos. Irmãos, será que nós não precisamos hoje dessa espiritualização da lei? Entendam por espiritualização da lei, não é desculpa para pecar, irmãos. É ir além da letra, é ir além. É pedir que Deus tire o nosso coração de pedra e coloque um coração de carne capaz de amar as pessoas e que este seja o maior demonstrativo do nosso amor a Deus, de nossa obediência à lei. O amor às pessoas como nós nos relacionamos com elas. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Eu preciso muito disso e tenho certeza que todos nós precisamos de viver de uma forma muito mais espiritual e de uma forma muito mais abrangente do que os momentos em que nós nos congregamos. Isso precisa ser levado, esses princípios precisam ser levados para a nossa prática, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida de um modo geral. Com esta reflexão, nós colocamos um ponto final na quarta-feira e avançamos para a quinta-feira. Esse tema da quinta-feira é muito impressionante, a vingança. Eu vou pedir que a produção coloque aí o texto que aparece aí na pergunta 6 e diz o seguinte, Romanos 12, 19, que cita Deuteronômio 32, 35 e diz assim: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E esta é a citação de Deuteronômio 32, 35. Irmãos, que conselho precioso. Deus dizendo, a mim pertence a vingança é minha, sou eu que me vingo. Meu querido irmão, minha querida irmã, você foi vítima de alguma maldade, de alguma maledicência, alguém prejudicou você, tirou coisas que lhe pertenciam, estragou a sua vida, prejudicou seus relacionamentos, foi injusto com você, falou e fez coisas ruins para você, a Deus pertence a vingança. Você está chateado, magoado? Eu sei, isso dói. Ninguém de nós escapa disso. Eu já fui vítima disso também. Mas a Deus pertence a vingança. Ponto. A Deus pertence a vingança. Nós precisamos, irmãos,
nos render a esse Deus que fará a justiça no seu tempo, não é no nosso tempo. Às vezes achamos que Deus está demorando a agir. O exemplo de Abraão, irmãos, é perfeito. No momento em que eles acharam que a promessa do nascimento do filho da promessa, que foi Isaque, estava se demorando e tentaram com seus próprios recursos, olha no que deu o nascimento de Ismael, nações em guerra até o dia de hoje, árabes e judeus. Então, irmãos, não nos esqueçamos, a Deus pertence a vingança e nós precisamos de pedir a Deus sabedoria e poder e força e graça para esperar no Senhor. Não é fácil, especialmente para pessoas muito elétricas, muito aceleradas, muito ansiosas. A tentativa de tomar as coisas nas mãos e resolver de uma vez por todas é muito forte, mas nós precisamos nos render ao Senhor. Nós precisamos nos render ao Senhor. Até que o Senhor trouxesse justiça eterna, diz aqui, era dever dos juízes lá nos dias do antigo Israel implementar a lei ensinada pelos sacerdotes, e a eles cabia a determinação das punições justas quando houvesse dano ou lesão. Hoje nós temos um sistema de justiça falho, comprado muitas vezes, mas nós não devemos tomar a justiça nas nossas mãos. Que o Senhor nos dê a humildade, a mansidão, a paciência de suportar contrariedades, esperando que a seu tempo Deus dará a vingança. E, meus queridos irmãos, a lição trouxe aqui na pergunta 7 vários textos em que o Senhor Jesus menciona que existe um processo natural de retribuição. Jesus não era contra isso, contra esse processo natural de recompensa e de punição. Mas justiça, diz aqui o Dr. Moscala, é questão de princípio e é parte essencial da vida. E ninguém, portanto, deve assumir o papel de juiz, de júri e mesmo de carrasco. Olha que conselho precioso. Quão fácil, num contexto desse, é distorcer a justiça. É se tornar mais injusto ainda do que a injustiça que nos foi praticada. Não cabe a nós retribuir o dano. Não cabe a nós. Então vem aqui a pergunta. Temos que entender que o processo de justiça, de retribuição, quando entregues ao Senhor, ele tem o seu curso de tempo. E nós devemos nos afastar da vingança. E é nesse contexto que Jesus disse, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. E eu quero, aqui já encerrando essa parte, ler na parte dos comentários de Ellen White, na página aqui 66 dos comentários de Ellen White, uma palavra tão linda que eu achei que diz o seguinte, ele nos diz que devemos ser perfeitos como ele é. Da mesma forma, cumpre-nos, portanto, ser centros de luz. Olha que lindo isso aqui. Centros de luz e bênçãos para o nosso pequeno círculo, assim como Deus é para o universo. Nós não temos nada em nós mesmos, mas a luz do seu amor resplandece em nós. E devemos refletir esse brilho, não o nosso brilho, mas a luz do Senhor que incide sobre nós. Bons com a bondade que Ele nos empresta. Olha que frase linda. Bons com a bondade que Ele nos empresta. Nós podemos ser perfeitos na nossa esfera, da mesma forma como Deus é perfeito na sua esfera. E desta maneira, pomos um ponto final na lição da quinta-feira. Avançando para a sexta, vou pedir aqui que a produção coloque o texto de Grande Conflito, página 525, que aparece aqui, e diz o seguinte: o precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando necessitarmos dele. O caminho para o céu é consagrado pelas suas pegadas. Cada espinho que fere nossos pés, feriu também os dele. Que lindo pensamento. A cruz que somos chamados a carregar, ele a levou antes de nós. O Senhor permite que venham conflitos, a fim de prepararem o nosso coração para a paz. O tempo de angústia será uma prova terrível para o povo de Deus, mas será também a oportunidade de todo verdadeiro crente olhar para cima e ver pela fé o arco da promessa ao seu redor. Que lindo pensamento esse do grande conflito, que pode ser aplicado a esse contexto de vingança e de suportar provações, né? Então, nós que vivemos nesse mundo, irmãos, muitas vezes seremos vítimas das trapaças do inimigo e das trapaças de pessoas. E dói muito mais quando estas trapaças acontecem no seio de uma família. Um parente, um próximo, logrando, enganando, tomando aquilo que não lhe pertence. Que tristeza.
4 perguntas para reflexão. Eu vou ficar com a primeira aqui e uma linha da 4ª. Muitas pessoas têm debatido o fato de que o Senhor expulsou as nações pagãs de suas terras e às vezes até mesmo as extirpou. Isso é inquietante. No entanto, com a percepção de que o amor de Deus também executa a justiça, isso nos ajuda a confiar que esses acontecimentos revelaram não só a justiça de Deus, mas também o seu amor, para a gente pensar. E a frase final aqui: qual a diferença entre justiça e vingança? Nós somos chamados a ser justos e não praticar a vingança. Que lição abençoada, que maravilha, que privilégio poder estar com vocês mais uma vez. E eu convido para a oração de encerramento. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por mais esse conteúdo tão maravilhoso do estudo da Tua Palavra, que o Senhor nos habilite, nos capacite a colocar em prática, Senhor, que os princípios desdobrados do decálogo em ações práticas nos alcancem também, que nós possamos ter um coração bondoso, generoso, motivados pelo Teu Santo Espírito, e desta maneira sejamos perfeitos como o Senhor é perfeito. Abençoa o Teu povo espalhado ao redor do mundo, aqueles que sofrem injustiças, que sejam dotados com mansidão, paciência e olhem e esperem no Senhor. Eu oro por este, Senhor, e que o anjo que acompanhou o povo de Israel, o Senhor Jesus Cristo, seja também o nosso acompanhador até a eternidade. É meu desejo e oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço, até a próxima semana.